Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês novamente. O coordenador do curso, dos estudos da terça-feira é o Alexandre, nosso amigo Alexandre. Os temas que ele propõe são instigantes para a gente, no processo do nosso autoaperfeiçoamento, nosso aprendizado. E hoje é bem significativo. Simples. Caindo em si. Qualquer um de nós sabe o que significa essa expressão, sabe? Quando a pessoa cai em si, o que significa? Significa uma tomada de consciência, significa uma reviravolta na maneira de pensar, significa uma xícara de chá de simancol. Vocês conhecem isso? A gente precisa de tomar, a gente não pode se esquecer de tomar de vez em quando. E aqui é extremamente pertinente porque é uma das lições mais significativas. Esse texto está na lição 88 do livro Fonte Viva. E ela traz uma reflexão sobre isso, sobre cair em si. E a grandeza e a grandiosidade da capacidade de entendermos, através dessa pequena leitura, através dessa pequena reflexão, a capacidade que Deus tem de ser misericordioso, de ser extremamente paterno, extremamente acolhedor. Essa passagem do Evangelho, como todas as obras que seguem a linha do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, é um versículo e a reflexão extremamente concisa, consciente, lúcida de Emmanuel. Essa chama a atenção da gente pela capacidade que ela tem de nos colocar diante das nossas próprias vidas, entendendo que somos muito imperfeitos ainda, e essa imperfeição não é para Deus nenhum obstáculo. Ao contrário, é para Deus oportunidades de nos fazer entender a nossa própria história, para que a gente possa cair em si a cada dificuldade, a cada problema, a cada erro que a gente comete. Ela é oportuna porque ela surge exatamente num momento que você vai ver onde é que ela está contextuada. É Lucas capítulo 15. Chega em casa e dá uma lida no Lucas capítulo 15. Jesus estava comendo com os seus discípulos e junto com ele estavam os publicanos, estavam os pecadores de todas as ordens. Jesus adorava isso, adorava servir a quem precisa de ser servido, a quem precisa de ser ajudado. Então, aonde tinha um pecador, aonde tinha um publicano, e publicano naquela época era muito mal visto pela sociedade, ninguém gostava de publicano, porque eles colocavam os publicanos como pessoas de má vida. Vocês sabem muito bem o que são publicanos. Publicanos são cobradores de impostos. Naquela época, ninguém gostava de cobrador de imposto. Aí, Jesus comendo com eles, e os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles que conheciam as Escrituras, diziam à boca miúda uns com os outros: nossa, ele come com os publicanos, ele come com os pecadores. Já estava desdenhando, já estava desmerecendo, já estava colocando a coisa como se fosse o fim da picada. E Jesus respondendo, ouvindo, ao longe, ouvindo os fariseus dizendo isso, falou assim: qual é de vocês aqui que tem
né, um rebanho de ovelhas, é rebanho mesmo de ovelhas? Um aprisco de ovelhas, e que ao perder uma ovelha, se você tem 100 ovelhas, você perde uma ovelha, você não fica o dia inteiro por conta de procurar aquela ovelha. E na hora que você acha a ovelha, você a coloca no ombro e leva para casa, e na hora que chega em casa, chama todos os amigos, não, venham, vamos regozijar, vamos comemorar, porque eu achei a ovelha que tinha se perdido. Qual é a dona de casa, e ele ainda continua, qual é a dona de casa que tem um monte de moedas, mas na hora que está contando as moedas, uma cai e perde. E ela vai buscar a vassoura e varre daqui, varre dali, tá ali, peleja, caiu por aqui, vamos procurar a gente, chama os meninos. Enquanto não acha a moeda, não fica feliz da vida, e quando acha, fica feliz da vida. E aí, como o murmúrio ainda continuava, Jesus conta essa parábola, que é a parábola dos 2 filhos. O filho pródigo e o outro filho, que não era o filho pródigo, mas era um filho cheio de problemas também. Os problemas eram aparentes, outros os problemas eram ocultos. Precisavam de uma oportunidade para aparecer. E aí vocês vão ver onde é que está o contexto da nossa lição de hoje. Jesus conta, obviamente eu não vou dizer a parábola no seu ipsis literis, porque primeiro a gente não tem certeza de como é que é feito isso aí. O que é mais importante é a gente entender a história, para a gente tirar dali da parábola o seu significado. O reino de Deus é semelhante a um homem, dono de fazenda, um fazendeiro, que tinha 2 filhos. Um dos filhos, o mais novo, um belo dia, vira para seu pai e fala para ele, olha, o senhor podia me dar a minha metade da herança aí que eu quero ir embora. Eu já vou contextualizando para vocês, dando o significado do que é isso, qual que é o significado disso. Obviamente, nós aqui não entendemos essa linguagem, porque essa linguagem é uma linguagem do 1º século. A situação espaço-temporal dessa parábola, a gente precisa de entender. Ela é uma linguagem do 1º século. Olha só, onde que está isso? E a situação geográfica é ali no Oriente Próximo. É oriental, a cultura é outra, completamente diferente. Como era um patriarcado lá naquela época, se um filho chegasse para o pai e pedisse a ele a herança, isso era uma falta gravíssima. Por quê? Porque isso tinha um sentido, tinha um significado. Significava que esse filho desejava que o pai morresse. Era um desrespeito à figura do patriarcado extraordinário. Então, é um erro, para vocês terem uma ideia, um erro absurdo, que não é para qualquer um cometer. Mas ele comete. Ele pede e o pai se humilha, ou seja, se humilha dizendo para esse filho, então tudo bem, vamos partir. Partiu, deu a ele. Como ele ia ficar mal diante da família, porque ele estava negando a estrutura da família, que naquela época era a sua própria sobrevivência. Quem assiste filmes daquela época que leva em consideração essas questões históricas, as questões dos sentidos daquela época, tem várias séries que estão no ar, que colocam isso de forma detalhada para a gente. Você sempre tinha uma família, né, e nessa família tinha o patriarca que determinava todo o clã. Aquele clã seguia aquela determinada figura de destaque, figura de poder dentro daquela pequena comunidade. Então, pedir a herança antes era uma falta gravíssima, porque era um desejo de romper com a unidade familiar
Ao romper com essa unidade familiar, você nega exatamente essa obediência à figura do patriarcado. Imagina o tamanho do erro. É muito, mas muito improvável que isso acontecesse, mas Jesus estava dando exatamente o sentido do que significava isso para que a gente pudesse tirar o valor da relação divina para conosco. Então, esse pai se humilha diante da comunidade, ele é humilhado porque ele é desejado, o filho desejando que ele morra, simbolicamente, e ele divide a herança, dá para esse filho, como esse filho já não podia morar lá mais naquela comunidade, porque ele poderia ser passivo até de apedrejamento, tamanho o erro dele. Então ele vende tudo rápido e vai para outro local. E lá ele perde tudo. Cai na vida promíscua e tal. A gente imagina aqui como é que funciona nessa nossa cabecinha de mundo ocidental, o que seria. Ele foi e colocou tudo a perder. E perde tudo, literalmente. E como de tempos em tempos naquela região era uma região muito sofrida, sujeita a determinados períodos, às vezes onde a produção e a falta, né, de alimentos era muito grande, então, obviamente, ele veio a sofrer uma crise dessas. E nessa crise, ele percebe que está no fundo do poço. Primeiro, porque ele estava morando num local onde ele não era comunidade, ele era um estrangeiro. E o estrangeiro não é muito bem aceito. Por quê? Numa sociedade em que é eminentemente familiar, eminentemente unida pelo clã, pelas leis do clã. Então, o estrangeiro fica sempre meio gentio, fica sempre meio fora de contexto. Então, a eles, às vezes, dava-se aqueles trabalhos que não eram muito dignos. Como ele estava passando fome, como ele estava passando necessidade, ele pediu emprego a um determinado senhor que deu a ele o pior dos empregos, o pior das tarefas que naquela época existia. A tarefa mais degradante, a tarefa mais improvável de um ser humano fazer, que era tomar conta de porcos. Vocês sabem muito bem que tudo que de ruim acontece naquela região tem a ver com porco. Ele não era permitido comer carne de porco, porque era uma carne impura. Quando aqueles espíritos pedem para sair, Jesus pede para sair, eles pedem para entrar onde? Numa manada de porcos. Isso é mais ou menos para vocês entenderem. E esse filho, então, começa a fazer uma reflexão, porque ele está lá cuidando de porco, se tornando impuro, e ele começa a pensar, fala, nossa, os empregados de meu pai têm comida digna. E lá nem comida ele tinha. Se ele quisesse se alimentar, ele tinha que comer a mesma comida que os porcos comiam. Era o que sobrava dos porcos é que ele tinha que comer, coitado. E era alfarrobas também, porque tem dois tipos de uma vagem, que chama uma vagem que é amarga, que é baixíssimo teor nutritivo, as chamadas alfarrobas, e tinha um outro tipo de vagem, que era a vagem gafanhoto, que era a vagem, inclusive, que era comida do João Batista, quando ele estava lá no deserto. Era uma vagem que era docinha, de teor nutritivo um pouco mais elevado. Então ele olhava aquilo ali e ele ficava com inveja dos porcos comendo alfarroba. Aí ele começou a pensar, nossa, os empregados do meu pai têm lugar para morar, têm lugar para viver, são tratados com dignidade. Aí então ele cai em si. Aí ele cai em si e fala, eu vou para casa. Eu chego lá, quem sabe eu peço trabalho para o meu pai, porque eu sei que eu não sou digno de ser filho dele, porque o erro que eu cometi com ele é uma das maiores afrontas que você pode, né, colocar ao indivíduo. E ele pensando assim, ele se coloca a caminho de casa
pensando que ao chegar lá, fala assim, olha, pai, eu já vou até imaginando o que eu vou falar para ele. Eu não sou digno de ser seu filho, eu não quero mais ocupar esse espaço, mas eu quero que o senhor pelo menos me dê um trabalho, porque quem trabalha para o senhor tem dignidade, tem jeito de viver a vida com um pouco mais de dignidade. Só que a parábola continua, e ele então rumando para casa. Aí, na hora que vai chegando perto de casa, ainda está longe, ainda, olha os símbolos. Ele está longe ainda de chegar em casa, ele ainda não chegou na sua casa. Aí o pai avistou ele de longe, falou, ó, meu filho. E o pai foi correndo até ele. O pai não esperou esse filho chegar, não. O pai foi correndo até ele. E ao chegar perto dele, e o pai correndo. Olha, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, um pai que era uma figura de patriarca naquela época, era impossível você ver um pai correndo, porque o cargo dele, a função dele de patriarca, era uma função que tinha uma certa solenidade nas suas ações. Então, ele, ao andar, ele andava de forma solene. Quando ele passava na aldeia, ele passava de forma solene, porque ele tinha uma imagem de patriarca a zelar. Então, jamais um pai correria. E esse pai correu. Ele foi ao encontro do filho. E ao chegar para o filho, abraçou o filho e encheu ele de beijos. Outro sentido. Naquela época, quando você tinha uma contenda com uma determinada pessoa, você chamava um mediador, e esse mediador fazia, né, as proposições de tentativa de acordo entre duas pessoas que estavam tendo a contenda. Seria mais ou menos parecido com essas juizadas de pequenas causas, em que você tem lá uma pessoa que vai dirimir, né, uma contenda entre duas pessoas. E na hora que você chega, por exemplo, num acordo que os dois estão, de novo, em paz, esse acordo é selado com um beijo na face, que é o símbolo de estar tudo em paz, está tudo ok entre nós. E esse pai sai correndo. O fato de correr já era uma humilhação. Já era ele descer do pedestal da solenidade da função de patriarca. Correr em direção ao filho era outra situação que poderia ser considerada humilhante. Abraçar o filho e beijá-lo, o filho que o havia, né, desejado morto, simbolicamente, porque pediu a herança. E esse pai beija o filho, dizendo para ele, as nossas questões estão resolvidas. Não precisa mais da gente resolver nada. Já está tudo pronto. Isso diante da comunidade, porque imagina a comunidade vendo um patriarca correndo no meio do povo. Todo mundo sai para fora. O que está acontecendo? Porque se um patriarca correr, pode correr. Porque o trem está feio para o seu lado. Pode correr porque é uma coisa completamente inusitada. Aí, ao ver a situação acontecendo, fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E aí, esse pai abraça esse filho e já vem pelo meio do caminho dando ordens aos seus servos, aos seus empregados. Vá, mata aquele novilho que está cevado lá, o melhor deles, e vamos fazer uma festa, porque aquele filho que está perdido foi achado. E aí o outro filho, o filho mais velho, que não, né, tinha falado nada na hora do filho mais novo, pediu, deixou o pai ser humilhado e não falou nada, ficou na surdina, porque tinha alguns ganhos, né? Foi óbvio, se o meu irmão pegou a dele, então o resto é meu. Ninguém tasca, eu vi primeiro. Não é? Ele tinha uns ganhos ali. Aí, quando ele viu que chegou lá e ele estava no campo, na hora que ele está chegando, ele vê aquela festa que está acontecendo lá. Ele pergunta o servo, o que está acontecendo? Ele fala, seu irmão voltou.
E o pai, numa alegria danada, virou para o servo e falou: vai lá, traz a melhor roupa, traz a sandália, traz o anel. Quem usava anel, quem usava sandália naquela época era parente do patriarca, era família consanguínea do patriarca. Eram filhos diletos do patriarca. Era o filho mais velho ou o filho mais novo. A roupa era a roupa, né, geralmente uma túnica, que tinha simbolismos de meu filho dileto. Quem pega, por exemplo, inclusive a história da túnica que Jacó deu para, né, José, que fez ciúme no filho mais velho. Está lá, simbólico aquilo ali. Então, quem é que veste sandália? O filho do patriarca. Por quê? Porque é simbólico, é poder. Os servos andavam descalços. Tudo é simbólico. Então, mandar trazer a roupa, mandar trazer o anel era o símbolo, era o brasão da família, era o brasão que simbolizava que ele tinha um espaço de filho, de pessoa querida na família. Olha, era o perdão incondicional, total e ainda fazendo festa. Da mesma forma lá que o outro que perdeu a ovelha, da senhora que perdeu a moeda. Olha os símbolos. E esse filho que está chegando, o filho mais velho, na hora que vê aquela festa toda, pergunta: o que está acontecendo? Fala: seu irmão chegou. Ao invés de ele ficar feliz da vida, ele foi com ciúme. Eu não vou entrar. Era uma desfeita, porque o filho mais velho, ele é o representante do pai na falta do pai. Então, ele é o que faz as honras da casa, o primogênito. E ele se recusou a entrar na festa, ou seja, eu me recuso a entrar na festa porque eu não vou dar as boas-vindas para o meu irmão que foi e torrou tudo, torrou toda a parte dele. Não perdoou, foi egoísta, orgulhoso. Aí a gente começa a pensar, assim, pelo menos teve coragem de assumir as suas mazelas, os seus erros, errou de forma escancarada. O outro não. O outro ficava ali, mas é porque ele tinha ganhos, ele tinha, né, intenções ocultas que só apareceram na hora que isso aí provocou o ciúme dele. Mas não aceito de jeito nenhum. Aí o pai ainda se humilha mais uma vez para esse segundo filho. Esse pai amoroso ao extremo, incondicional ao extremo, se humilha para o segundo filho que, ao errar com ele, gerando toda essa desfeita, esse pai ainda demonstra amor incondicional. Mas filho, né, um pai nunca tinha que explicar para o filho, nunca tinha que justificar nada para o filho, porque era poder absoluto dentro daquele clã. Até hoje, se você pega naquela cultura, por exemplo, você pega um indivíduo, por exemplo, ricaço, cheio, dono de um império de todo tamanho, qualquer negócio que ele vai fechar, por exemplo, se ele tiver pai vivo, se ele tiver o grande patriarca vivo, antes dele fechar o negócio, ele tem que ir lá na casa do pai, pedir a benção do pai, falar: estou fazendo, o que o senhor acha? Tem que pedir bênção, tem que pedir o aval e exatamente seguir as tradições que é do poder do patriarcado, do poder dessa figura da família, da estrutura da família. Obviamente, esse pai chega perto do filho e fala assim: mas ele estava perdido e se achou. A gente tem que ficar feliz com isso. Mesmo assim, a gente fica imaginando esse filho. A nossa cabecinha aqui, de mundo ocidental, fica imaginando. Se acontecesse com você, se alguém que você conhece fizesse esse tamanho de erro, você perdoaria? Você cairia em si para ver o que realmente significa esse tamanho de erro? Pergunte-se. Está todo mundo pensando, tinha que dar uma sofridinha boa.
É, né? Quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo uma novela, quando alguém bate naquela vilã, no vilão, que espezinha, né? Aliás, novela funciona assim, o vilão espezinha no mínimo 180 capítulos. E eu sei ele, aguentando, aguentando. Tem um belo dia que ela vai encontrar com a vilã no banheiro e vai dar uma coça boa. E aí o planeta Terra, né, em termos de Brasil, que está seguindo esses trem, olha e fala: você se sente vingado, é ou não é? Aí é hora agora de começar a pensar, cadê o caindo em si? Então, o sentido da parábola é claro. Obviamente, Jesus não está falando de fazendeiro, não está falando de filhos, não está falando nada disso. Ele está falando de Deus. Quem é esse fazendeiro? Deus. Quem são esses dois filhos? Nós, a humanidade. Que a todo instante estamos pedindo a herança para Deus, a nossa parte da herança. Cadê a minha parte aí? E a gente torra. Torra. E joga fora. E depois vem com a cara mais lavada. Oh, Deus. Eu quebro o gai aí. Nossa Senhora. O trem foi demais dessa vez agora. O senhor vê o que o senhor pode fazer. E o pior para nós, com essa cara lavada que a gente tem coragem de fazer isso, essa cara de pau, a gente tem coragem de fazer isso. Pior para nós, porque Deus sempre vai correr ao nosso encontro e nos dá beijos na face. Nós é que vamos ter que carregar. Até quando a nossa cara de pau, até quando a gente entrar nesse esquema do cair em si? Até quando? Quando é que vocês acham que pode cair em si? Deixar de ser perdulários nos dons que Deus nos entrega, beleza, corpo físico saudável, tempo para fazer as coisas, inteligência. E quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas simplesmente por desdém? A gente está muito mais na condição dos fariseus que, ao ver Jesus comendo com os pecadores e os publicanos, a gente fala, nossa Senhora, pelo amor de Deus. Fulana, não chama para minha casa de jeito nenhum. Você já viu as roupas que ela usa? Nossa Senhora, vai ser cafona desse tanto. Não chamo para minha casa. A gente chama para nossa casa, para almoçar na nossa casa, quem a gente imagina, assim, no dia que for na casa deles vai ser um festão. Somos nós. Daí dá para a gente mais ou menos ter uma ideia de onde que nós estamos ainda. A lição nos dá exemplos. Nós estamos muito bem acompanhados, sabia? Nós estamos acompanhados de um Paulo de Tarso, que cometeu erros gravíssimos, até ele cair em si. Quando Paulo de Tarso cai em si? Na hora que ele cai do cavalo. E ao cair do cavalo, ele já começa a entender como é que a coisa funciona. Quando chega lá em Damasco e conversa com Ananias, aí ele tem um tranco na cabeça. O grande intelectual, o grande indivíduo, aliás, os nomes, nós já falamos isso aqui, mas vale a pena lembrar. O nome Saulo, quer dizer aquele a quem se deve perguntar algo. É o todo-poderoso no conhecimento. É o cara que sabe das coisas.
É o cara que se acha. Quando ele muda, quando ele vai até Ananias, e Ananias explica para ele o que tem que ser feito e qual que é realmente a verdade, ou seja, essas verdades que você está colocando aí, elas são verdades, mas são verdades que você não consegue colocar na prática, porque você é muito orgulhoso. Jesus veio aqui e ensinou essas verdades que você sabe num outro tom, no tom do sentimento, no tom do amor. Vai lá, meu filho. Presta atenção nisso. Aí vai conversar com Gamaliel vem e fala, Paulo, é aí mesmo, é por aí mesmo. A gente nunca deve lutar contra uma determinada coisa, porque se for de Deus, fica, se não for, passa. Se for de Deus, fica. Se não for, passa. Aí Paulo de Tarso sentiu necessidade de tirar um período sabático para ele. Retirou-se para o deserto. Quase 4 anos no deserto. Junto com Prisca e Áquila, estudando os evangelhos, entendeu, ruminou, mudou, caiu em si. Caiu tanto em si que na hora que ele volta e começa o trabalho dele, ele muda o nome. Passa a ser Paulo. Paulo já não é mais o sentido que tem Saulo. Paulo é o modesto, o humilde. Mudou muito. Mudou radicalmente. Cair em si. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando cai em si, se sente honrado de morrer crucificado e pediu aos seus crucificadores: eu não mereço ser crucificado como meu mestre foi. Por favor, me coloquem de cabeça para baixo. Cair em si é descobrir os erros que nós estamos cometendo a cada hora, a cada dia, a cada instante. Se eu for fazer uma lista dos meus erros no dia, eu vou gastar papel demais. Então, como a gente está numa época de proteção da natureza, celulose gasta árvores. Então, eu fico o dia inteiro maquinando quais os erros que eu tenho que corrigir ao longo dos meus dias. E escolho determinadas posturas que precisam de mais foco, outras que ainda pode se esperar um pouquinho mais. Mas não, esse aí pode deixar para o segundo semestre. No primeiro semestre é esse aqui, e se eu der conta disso aqui, tá bom. E eu tenho observado que essa é uma metodologia do Alcoólicos Anônimos que eu aprendi e está dando certo. Hoje eu posso olhar, por exemplo, para lá, para trás e cair em si ou cair em mim, dizendo o seguinte, que eu já andei alguma coisinha. Bem pequena, mas já andei alguma coisinha. Às vezes até eu me pego conversando com a minha esposa e ela fala, melhorou. A gente não pode dizer que não melhorou, mas melhorou. Mas... E a gente tem que agradecer, porque os nossos primeiros fiscais são os fiscais que convivem com a gente. Não adianta você querer ser bonzinho, numa plateia dessa aqui, quem vê falando, fala, nossa, Zé Amaral, né? Eu fico, ainda bem que a esposa está sempre perto, de vez em quando as pessoas chegam depois da palestra e falam, nossa, eu queria um marido desse, ela fala, leva. Mas não aceito ficar só uns 3 dias, não. Leva e consome isso para lá. É mais ou menos a ideia que a gente tem. Porque são muitas mazelas que nós ainda carregamos na nossa história de vida. Nós ainda vamos ser muitos casos, vamos ter muitos casos em nossa vida de sermos perdulários, de sermos o jovem lá que pediu a herança e torrou tudo sem sentido. Nós ainda vamos ser muitas vezes filhos pródigos.
erraremos, tomaremos consciência, voltaremos. A gente só espera que cada vez que a gente fizer esse tipo de experiência, que a experiência não passe em vão, que ela seja anotada, que ela seja classificada, que ela seja estudada, para que quando a gente tiver outra oportunidade de cometer mesmos erros, a gente tenha uma gama de experiências às quais a gente pode recorrer e evitar as próximas atitudes de forma negativa. Vamos cair em si, a todo instante, com alegria no coração, porque em todas as épocas, segundo Jesus, que nós tivermos essa consciência, ao cairmos em nós mesmos, descobrindo a extensão dos nossos erros e, o mais importante, nos predispondo a corrigir, nos predispondo a mudar a nossa rota, pode ter certeza que Deus, o nosso Pai, vai correr ao nosso abraço e nos encher de beijo, dizendo para nós: eu te perdoo sempre, eu te amo sempre. É assim que nós tentamos colocar para vocês essa lição da noite de hoje. Espero que a gente aprenda. Espero que a gente tire sempre proveito. Eu acho que sobrou 10 minutinhos, ainda dá para a gente responder umas perguntinhas. Vocês estão deixando eu falar demais nessas reuniões. A programação era sempre perguntas e respostas. Então tá aí, se tiver dúvidas. Já tem alguma pergunta aí? Não? Então eu vou continuando a falar aqui. Olha lá, o Bebiano sempre tem. O Bebiano adora me jogar. Sabe aquelas granadinhas de mão? É. E aí a gente começa. Hã? Pois é. Mas como fazer para conviver com os nossos parentes difíceis? Pai, mãe, filhos, faço tudo, mas eles não me dão valor. Oh, tadinho. Tá vendo? Não pode dar chance que o povo começa a crivar a gente pergunta. Olha, se eu soubesse essa resposta aqui 100% mesmo, eu não tinha problema dentro de casa. Essa gostosura de viver em família é exatamente no tempo que nós estamos vivenciando agora. O que vale a pena é a gente aproveitar os momentos. Não existe nesse planeta, nessa condição, nesse espaço-tempo, uma família que não seja alicerçada em cima de oportunidades. Raríssimas são as famílias que vêm a partir de um propósito missionário. Existem, mas são raros. A maioria de nós está apenas aproveitando as oportunidades para se autoburilar. Então, se a gente está só aproveitando as oportunidades para se autoburilar, então, obviamente, ninguém aqui vai reencarnar numa família que não tenha contrapontos. Você sempre vai reencarnar numa família que vai ter contrapontos. Esses contrapontos são, eu carinhosamente chamo de lixas. Lixas. Para não dizer pedra de amolar, porque eu acho que seria pedra de amolar, no meu caso. Sabe esmeril, aquele esmeril que sai fogo para tudo enquanto é lado? É assim. E é assim que funciona. Porque ao convivermos com essa pessoa, o parente mais difícil que você acha que tem,
um belo dia, tira um dia para ficar só por conta de olhar para ele. E olha para ele. Onde ele vai, você está de olho. E observa o tanto que você acha que ele está te implicando. Você é capaz de chegar para você mesmo e falar assim, gente, olha, o jeito dele respirar. Ele funga. Eu não suporto gente que funga. O grande mestre Freud dizia para nós o seguinte, quando você está diante de uma pessoa, Lacan também, essa linha da psicanálise, sempre tem esse tipo de coisa. E ela é saudável nesse momento. Presta atenção sempre numa coisinha que a gente sempre coloca como tema das nossas discussões. Quando você se sente incomodado demais da conta por alguém que convive com você, aquilo que te incomoda no outro não está mais no outro, está em você. Então vai consertar. Vai olhar no espelho e falar assim, está na hora de nós dois agora começar a resolver o problema. Vamos resolver o problema. Porque, ó, se você acha que uma pessoa fala demais, a gente fala demais. Em reunião de trabalho, por exemplo, tem sempre aquele que fala muito, né? Aquele que toda hora que fala uma opinião, e aí fica um de cá que fala, desgraça para falar, meu Deus do céu. Comeu língua de maritaca e fica remoendo. Por quê? Porque aquilo que no outro lhe incomoda deixou de estar no outro, está em você. O que você quer? Que ele cale a boca. Para quê? Para você falar. Perceber? Então, o que é que está te incomodando no mundo? Se uma pessoa passa e ela se veste de uma determinada forma espalhafatosa que você se sente incomodada, é você que gostaria de estar daquele jeito, mas você se policia. Você não tem coragem. Então, quando alguém passa, você fala, nossa, coitado, e acha que está abafando com um trem dele. Você agride para se sentir melhor, mas no fundo, o que você queria era aquilo. Era aquela espontaneidade, era aquela sem noçãozeza de tanto tamanho que passa e alegre ainda para perto de você, ainda debaixo da sua janela. Vamos para a missa rezar um bocadinho, vamos. Alegre, feliz, e você fala, diaba. É você que está com inveja, é você que tem um problema. Ela não. Você é o filho lá que ficou em casa, mas no fundo, ele queria era sair igualzinho o outro. Não saiu porque não teve coragem. Ficou ali. E na primeira oportunidade que teve, jogou isso na cara do pai. Falou, nossa, eu fiquei aqui a vida inteira, sempre fiz as coisas para o senhor, e o senhor não matou nunca nem um cabrito para mim. Para me divertir com meus irmãos, com meus amigos. Ou seja, lá no fundo ele queria aquilo que o outro fez. Não teve coragem. O que incomodou foi o que o outro fez, que estava dentro dele. A gente lida com parentes difíceis, é assim. E se você não conseguir aprender dessa forma, pode ter certeza que os próximos parentes que você vai montar uma família para você experienciar a vida, vão ser aqueles que vão torcer mais ainda o pepino, até você aprender. Até você cair em si. Até você chegar ao nível de autopercepção da sua história evolutiva. E começar a aprender a corrigir problemas em você e não nos outros. Como cair em si diante de tantas adversidades que nos atormentam todos os dias? Graças a Deus que nós temos todas essas adversidades. Por quê? Porque é na adversidade que você mostra o seu valor.
Navegar em mar calmo é mole. Não precisa ser navegador para navegar. O bom navegador é o que navega na tormenta. É o que navega nos problemas. Mantém a calma, mantém a serenidade, mantém o equilíbrio. Quem passa por essas provas com nota boa, já denuncia que é um espírito um pouco mais evoluído, um pouco mais acima da média. Então, navegar em mar calmo é mole. Navegar na adversidade é que mostra o valor de todos nós, de toda a humanidade. Aliás, Horácio já dizia o seguinte, que se a gente permanecesse sem essas atribulações, a gente não sairia da idade das pedras lá. A gente não evoluiria. O que faz o ser humano caminhar e buscar e evoluir é exatamente essas adversidades. Toda adversidade está te convidando, presta atenção. Aliás, alguns amigos espirituais nossos, quando eles percebem que a gente está entrando naquela fase de marasmo, de perda, às vezes até do sentido da própria existência, eles colocam uma dificuldadezinha na vida da gente, para te ajudar a sacudir e seguir em frente. Pelo menos para procurar ajuda. Quantas vezes a gente vê, chegando nas casas espíritas, né, nos grupos religiosos, pessoas que estão debaixo de dificuldades terríveis. Aí, na hora que chega aqui, ela vai matutar sobre o que está acontecendo com a vida dela e vai procurar respostas, procurar soluções. E é na procura da solução que a gente vai conseguir encontrar. No fundo, a gente precisa de ser treinados na própria vida, no próprio cotidiano, como a historinha do cachorrinho e do tigre. Vocês lembram da história do cachorrinho e do tigre? Eu sempre contava ela para vocês achavam bom. A gente precisa treinar isso cotidianamente. Raciocínio rápido, solução de problemas. A gente precisa disso. A história é de um cachorrinho que estava perdido na floresta, escurecendo. E de repente ele olha, tem um tigre vindo para o lado dele. Ele fala, meu Deus, perdido e ainda vou virar comida de tigre. Aí começou a falar, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí ele lembrou de um velho mestre cachorro ninja, que dizia para ele o seguinte, na hora das dificuldades, bota a patinha na testa e fala, pensa cabeça, pensa cabeça. E aí ele fez isso, aí ele viu diante de si, tinha um osso enterrado, e ele desenterrou o osso, e ficou lambendo o osso, escutando o tigre nas suas costas, que se aproximava. Na hora que ele percebeu que o tigre estava mais ou menos uns 4 metros de distância, que já dava para ouvir o que ele falava, ele dava aquelas lambidas boas no osso, e falava, ah, tigre gostoso, gente. Pena que acabou. Eu, com a fome que eu estou, sou capaz de comer mais uns 2 tigres. Ainda o tigre falou, besta. Parou e falou, ô cachorrinho bravo. Quase que eu me dou mal como meu colega. E saiu correndo. Só que sempre tem alguém que avacalha, tem sempre alguém que é invejoso. Tinha um macaco em cima da árvore que olhou aquilo e falou assim, ah, coitado do tigre. Se o sindicato dos tigres descobre um negócio desse, vai ficar mal demais para ele. Aí ele desceu da árvore e foi buscar o tigre. Seu tigre, o senhor foi passado para trás. Aquele cachorrinho estava morrendo de medo do senhor. Não é possível. O senhor tem quantos anos de praia? Se deixar enganar por um cachorrinho daquele. Aí o tigre falou assim, você tem certeza? Eu falei, tem, estava morrendo de medo do senhor. Ele desenterrou aquele osso. Falou que era um tigre. O senhor acreditou? Não é possível. Muito me admira o senhor cair numa dessa. Aí o tigre me enfezou e falou, onde é que ele está? Eu vou dar nele uma lição. E aí o macaco montou no lombo do tigre e eles foram. E o cachorrinho procurando o caminho de casa e estava cada vez mais escuro. Aí ele olha e vê o tigre e o macaco em cima do tigre. Aquele miserável daquele macaco foi me dedurar.
Agora eu estou perdido mesmo. Agora não tem solução. Agora, como é que eu faço? Ele já deve ter batido com a língua nos dentes, falando que eu estava com medo do tigre. E aí o que ele lembrou? Do velho mestre cachorro ninja que dizia: bota a patinha na testa e pensa a cabeça. E pensa a cabeça. Aí ele teve uma ideia, ficou de costa esperando, na que os dois, o macaco e o tigre, foi aproximando, estavam uns 4 metros de distância, ele começou a gritar bem alto: "Ê, macaco, sem vergonha! Eu dei-lhe um cacho de banana inteirinho para ele buscar mais um tigre para mim, até agora ele não aparece com esse tigre." O tigre cascou fora de medo, falou: "Os dois estão juntos." Essa é a história da humanidade. Nessa brincadeira, nessa historinha que está na internet para todo mundo ver, a gente vê que precisamos, essa perspicácia de seres humanos que somos, para ao cair em si, não ficar remoendo o passado equivocado, procurar soluções imediatas e sempre com a confiança plena em Deus, que Deus sempre estará de braços abertos para nos acolher, para nos incentivar a continuar solucionando as nossas mazelas. Isso é sermos um ser humano. A gente não tem que ter vergonha das nossas falhas, das nossas inferioridades. A gente tem que ter vergonha da nossa incapacidade de superar essas pequenas dificuldades. A gente tem que ter vergonha de não ter fé em Deus, de seguir esses ensinos que Jesus trouxe para nós. Deus sempre nos ama, é incondicional. Então, vamos agradecê-lo sempre por todas as oportunidades que temos de superar as nossas mazelas. Que Deus nos abençoe, e vai ficar algumas perguntas para a próxima reunião, tá ok?